Mano, imagina que um parasita tenta parasitar a sua cabeça, mas ele acaba ficando alojado no seu braço. Agora você tem um alienígena na sua mão com poderes absurdos, e também vários outros parasitas desses espalhados pela cidade, que você precisa derrotar. Cola aqui comigo no anime Parasite. Hoje você vai mergulhar de cabeça mesmo em uma história insana de um garoto que perdeu sua humanidade e se transformou em um monstro. O episódio 1 começa mostrando o planeta Terra e já corta pra um velho e uma véia se olhando. Do nada, o homem se transforma em um monstro e devora a cabeça da véia numa mordida só. Depois disso mostra um dia feliz e tranquilo e uma voz dizendo que tinha fracassado, mas ninguém sabe de onde tá vindo essa voz. O garoto então acorda todo assustado, já coloca seu óculos e parece que não tem nada mesmo, não aconteceu nada, ele só teve um pesadelo. Ele desce então pra tomar o seu café da manhã e na noite passada uma cobra invadiu o quarto dele. A mãe dele preparou ovos com bacon, mas ele não tá a fim de tomar um café da manhã direito. E ele também tem muito medo de insetos, ele tem pavor mesmo, mano. É um medo meio besta. Nessa hora aquele monstro que devorou a velha escutou a voz de uma criança e ele fez exatamente o que você deve estar imaginando. Hoje é dia de ir pra escola. O protagonista Shinichi estava andando pela rua até que uma garota tentou dar um golpe de karatê nele, mas ele se defendeu automaticamente e sem querer, mano, ele colocou a mão no Sugoi Dekai dela. Agora é sem perdão, essa mão dele tá muito suspeita. Ele tomou um tapofo na cara pra ficar esperto e não foi ele que fez isso, a mão dele se mexeu sozinha de forma involuntária. Na sala de aula ele tava morrendo de sono porque não dormiu direito ontem à noite, então veio um flash do que tinha acontecido. Ele tava bem de boa dormindo até que um parasita tentou entrar na orelha dele, só que ele tava de fone, então ele tentou pelo nariz, mas ele espirrou. Foi que ele pensou que era uma cobra, mas o parasita acabou se alojando no braço dele. Ele estancou o braço pra impedir que isso acontecesse e o braço dele ficou vermelhão, cê é louco. E assim que os pais dele foram lá ver o que tava acontecendo, parecia que não tinha acontecido absolutamente nada. Se pá, ele tava só sonhando mesmo, foi um pesadelo. Ele acabou acordando na sala com o professor logo em cima dele, alguém deve estar muito ferrado hoje. E depois dessa treta aí, a Satomi trombou com ele no corredor. E ela ainda tá puta, né, pelo que aconteceu hoje mais cedo. Mas a amiga dele prometeu ajudar o Shinichi a fazer as pazes com ela. Só que ele não tá muito bem hoje, então ele foi pra casa mais cedo. E assim que ele atravessar a rua, veio um carro desgovernado e uma criança quase foi atropelada. Mas ele segurou o carro com a mão e percebeu que tinha um parasita na mão dele. E agora o negócio ficou louco. Ele correu pra casa e já subiu direto pro quarto. Ele tá apavorado, mano, então ele pegou uma faca e cogitou em cortar a própria mão. Só que o parasita resolveu se revelar e aparecer. E o parasita ainda fala. É um parasita fracassado, porque o objetivo dele era se alojar no cérebro pra dominar o corpo todo. Ele tenta dar uma facada no alien, mas ele quebra a faca e arremessa no teto. O alien então resolveu dormir porque tava com sono. Foi aí que a mãe dele bateu na porta porque ele tava com um comportamento muito esquisito. Então ele decidiu pesquisar alguns casos na internet que fossem parecidos com o caso dele. E depois de muita pesquisa, ele não encontrou nada. Mas o que importa agora é que tá na hora da janta. Ele bateu aquele rangão cabuloso e ainda por cima pediu mais pra repetir. Hoje ele tá no laricão, meu parceiro. Mostrou um bêbado que acabou entrando em um beco muito esquisito e encontrou vários membros jogados lá. Então uma lenda começou a se espalhar. Em vários lugares do mundo isso tava acontecendo. O Shinichi ainda tava pensando no que ia fazer com a mão dele. Então no outro dia, assim que ele acordou, ele percebeu que o alien tava estudando vários livros pra aprender tudo sobre os humanos. Ele também conseguia copiar formas, mas nem o Shinichi e nem o alien sabe de onde ele veio ou o que ele é. Mas a essa altura do campeonato, o parasita não consegue mais roubar o cérebro dele, porque ele já amadureceu na mão do Shinichi. O que importa é que agora eles vão ter que cooperar e coexistir. O objetivo do alien é preservar sempre a própria vida. Mas um dia que o Shinichi tava no laricão e agora ele tá louco pra comer um bacon com ovos. O pai dele também aproveitou pra dar um susto nele com um inseto, mas ele só pegou o inseto na mão e colocou pra fora de casa. Com certeza ele não tá bem, o corpo dele já tá diferente. No caminho pra escola, ele tomou uma rota diferente e o alien percebeu isso. Isso é porque o Shinichi quer se entregar pra polícia, mas se isso acontecer, ele vai virar uma cobaia de laboratório. Do nada, o alien começou a sentir a presença de outro parasita por perto. Ele consegue sentir como se fosse ondas cerebrais. E assim que eles foram lá pra ver, tinha um cachorro parasita devorando outro cachorro. Só que esse cachorro parasita percebeu que os dois são fracassados, não conseguiram dominar o cérebro humano. O Shinichi começou a fugir porque o parasita sentiu impulsos assassinos. Foi aí que o cachorro começou a se transformar e vai começar uma luta. O cachorro se transformou em um monstro estranho com asas. E foi aí que o parasita do Shinichi começou a dar vários ataques no ar e arrancou o coração do outro parasita. Ele murchou e foi pro beleléu, porque eles perceberam que existem outros parasitas como eles por aí. Agora o negócio vai ficar sinistro. Então mostrou como foi que tudo isso aconteceu. Tava acontecendo vários incidentes estranhos pelo mundo, até que do nada, várias bolas estranhas caíram do céu, e de dentro saíram os parasitas pra dominarem os corpos humanos. No episódio 2, apareceu uns caras que queria fazer uma maldade com a garota na rua, só que outro cara apareceu e arrebentou todo mundo. Um cara muito bonitão, pique o Clark Kent. Então ele levou a garota pra um lugar seguro, mas do nada tomou uma barrada de ferro na cabeça. E adivinha, ele era um desses parasitas. Ele já se abre todo e fatiou
matou todo mundo, era só cabeça rolando, meu truta. Mais um dia que o Shinichi foi pra escola, e agora ele desistiu de ir pra polícia. Só o parasita dele pode salvar ele. Então ele decidiu dar um nome pra esse parasita. O nome dele vai ser Mig, porque Mig significa direita, já que ele tá na mão direita do cara. Ainda bem que não foi na mão da bronha, né? Porque bom mesmo é com a esquerda. Na escola, ele teve uma partida acirrada no basquete. Ele tava jogando pra caramba pra poder impressionar a novinha que ele gosta, que tá de mal dele. No último lance ele pegou a bola e marcou logo uma cesta de 3 pontos. Óbvio que foi o Mig que fez essa cesta pra ele, tamo junto, né? A Satomi tá apaixonadinha também. Ela vai perdoar ele por aquele mal entendido do outro dia. A mão dele agora tá com vida própria, né? O mais da hora é que o Mig tem uma boca. E sei lá, mano, eu só consigo pensar besteira numas horas dessa. Mas deixa pra lá. Depois de uma longa conversa, parece que alguma coisa nele cresceu. Só que um outro aluno chegou lá pra encrencar com ele. Eu acho que vai rolar umas porradas agora. Isso porque ele gosta da Satomi. E a Satomi só dá bola pro Shinichi. Ele já virou um socão no meio da cara dele. Depois passou uma rasteira. E depois de apanhar pra caramba, o Mig deu um socão na cara dele que deixou ele desacordado. Ah, Mimir, meu consagrado. Ele saiu correndo vazado de lá. E o Shinichi depois disso foi largar o mijão. O Mig, mano, começou a fazer movimentos estranhos, se é que você me entende. Era bem isso mesmo que eu tava imaginando e acabou acontecendo. Depois disso começou a se espalhar a lenda do desastre da carne moída. Tá acontecendo pelo mundo inteiro. Isso porque existem vários parasitas espalhados pelo mundo todo fazendo várias atrocidades. Enquanto o Shinichi tava dormindo, o Mig chegou à conclusão de que os humanos são demônios, porque eles se alimentam de várias espécies do mundo todo. Até que faz sentido. Então na cidade, um parasita tinha sentido o Shinichi no meio da multidão. E o Mig também tinha sentido esse parasita. Mas como tem muita gente, não é fácil de identificar quem é. É melhor ele ir o mais rápido que puder. Mas o Shinichi tá sem medo. Ele quer que o parasita chegue perto dele para poder conversar. Assim que o parasita chegou lá, ele percebeu que o Mig tinha falhado em dominar o cérebro do seu hospedeiro. E vai começar um combate insano agora, meu patrão, só espera. Mas o parasita fez uma proposta. Ele quer que o Mig se transfira pro braço dele. Dessa forma, um parasita vai habitar 2 corpos e eles serão invencíveis. Só que o Mig, mano, fatiou o parasita em 3 partes sem nem pensar 2 vezes. Ele sempre vai prezar por proteger a própria vida. E isso poderia dar muito errado. Mas um dia se inicia e o Shinichi foi tomar um sorvete com a crushzinha dele, com a Satomi. E depois de tomarem um sorvetinho, eles foram até um parque. E nesse parque tinha um gato soterrado na areia. E tinha 3 pilantras atacando pedra no gato, mano. O Shinichi já foi lá pra salvar o gatinho, ainda por cima deu uma chamada violenta nesses trombadinha. E assim que o Shinichi virou as costas, os 3 moleques jogaram pedra nele, mas ele conseguiu pegar as pedras uma por uma sem olhar. E o brioco de todo mundo não tava passando nem o Wi-Fi, meu truta. Na volta pra casa, eles já estavam andando de mãos dadas, meu parceiro. Mas também depois dessa mitada, mostrou um casal de parasitas que estavam prestes a fazer uma coisa. E no episódio 3, uma mulher começou a fazer um escândalo no metrô, dizendo que um cara de casaco cinza era um pervertido. Ele tentou arrumar briga com ela, mas foi chutado que nem bosta pra fora do metrô. Olha pra cara dela, meu filho. E o desastre da carne moída tava só aumentando. O Shinichi se encontrou com a Satomi e ela percebeu que ele mudou pra caramba. Obviamente ele tá mudando. E do nada, o Mig apareceu pra dizer que tinha outro parasita por perto. E esse parasita tava exatamente dentro da escola. Todo mundo se reuniu pra conhecer a nova professora, mas é impossível localizar o hospedeiro do parasita. O parasita também tá procurando o Shinichi, mas é impossível achar eles na multidão. Assim que a professora nova apareceu, é exatamente aquela do metrô. E o Mig percebeu que é ela é o parasita. O Shinichi tem que evitar contato visual o máximo que puder. E assim que ele olhou pra ela percebeu que era ele na mesma hora. É surpreendente o que esse parasita fez. Ele roubou o cérebro da professora e ainda continuou sendo a mesma pessoa na sociedade. Ela tava dando aula na mesma sala do Shinichi, e o Shinichi tava em choque, e o Mig tava dormindo. Ele só tava esperando ser atacado. A professora percebeu que ele não tava fazendo a lição, e no fim da aula ela chamou ele pra ir na sala dos professores. Chegando lá, eles começaram a bater um papo muito amigável. Eles combinaram de se encontrar depois da escola, mas isso parece muito uma armadilha. Teve até um professor velho que deu em cima dela, porque ela é topzera mesmo, né, mano? Mas é um monstro. As meninas viram o Shinichi pegando um busão e metendo o pé pra se encontrar com a professora. Dentro de uma cafeteria, o Mig sentiu 2 parasitas se aproximando. A professora chegou com um cara lá bem esquisitão e eles já iam começar um combate, mas calma aí, né? Depois de trocarem muitas informações, a professora revelou que tava grávida. E mesmo estando grávida, o bebê que tá dentro dela é um humano normal. Nem eles mesmos sabem o que são. O cara esquisitão ficou puto e meteu o pé da cafeteria. E a professora prometeu que vai manter a forma dela social sem ferir ninguém próximo dela. No outro dia na escola, a professora logo quebrou um giz. Aquele cara esquisitão chegou na escola pra acabar com o Shinichi. Ele foi invadir na escola e saiu picotando todo mundo. Todos os alunos começaram a evacuar a sala de aula e o invasor tava vindo logo pelo andar de baixo. O plano do Mig era usar todas as pessoas como escudo de carne, mas o Shinichi obviamente não apoia essa ideia. Ele já saiu correndo sozinho em direção ao invasor, porque ele quer lutar sozinho para que ninguém saia ferido. Ele já armou logo uma barricada com várias mesas. E pra mim não vai adiantar nada isso daí, porque o parasita tem lâminas muito afiadas. Tá moscando em paizão. Foi que o Mig teve uma ideia. Ele cortou um pé de mesa pra ser a arma do Shinichi. Se os dois atacarem
atacarem juntos eles vão poder vencer essa luta. Eles se encontraram, mas ele tava no andar de baixo e o Shinichi no andar de cima. Ele já pulou pra onde ele tava e agora vai começar o combate. No episódio 4 ele atacou o Shinichi, mas o Mig tava focado totalmente na defesa. Eram vários golpes de altíssima velocidade. Já pensou se um corte desse pega no olho, mano? Cê é doido. O plano é o Mig ficar na defesa e o Shinichi golpear com um pé de mesa. Foi que ele foi se aproximando e tá se aproximando do perigo, hein? Se tomar uma na jugular já era. E o Shinichi já puxou a barra de ferro da cinta e meteu logo no peito dele. Ele subestimou demais um ser humano e agora já tá indo de vala. Tá indo de comes e bebes, hein, meu fi? Ele recebeu um golpe fatal, só que ele deu uma estacada rápida no sangramento. E o plano dele é ir até onde a professora tá pra poder realocar o corpo pra alguma parte do corpo dela. Mas assim que ele chegou na sala dos professores, já tinha uma bomba lá esperando ele, foi só explosão de qualidade. Um tempo se passou e o Shinichi tava no próprio quarto, pensando na sensação de ter acertado ele com a barra. As aulas na escola voltaram ao normal depois, e a professora continua dando aula como se nada tivesse acontecido. A professora revelou pra todo mundo que tava grávida, e ela decidiu que o melhor a se fazer é mudar de corpo e se livrar dessa identidade de professora. E agora que ela vai deixar de ser professora, ela vai acabar com todo mundo desse círculo social. Para ela, ninguém mais desse lugar importa. Isso porque essa espécie tem o dever de devorar toda a raça humana. Isso já faz parte do instinto dela. Ela já entrou em uma forma de combate e o próprio Mig percebeu que ela tá em outro nível de poder de combate. Só que ela decidiu deixar ele vivo e foi embora. À noite, a mãe dela foi até a casa dela, só que mãe é mãe, né? Mãe sabe tudo sobre os filhos. E a mãe dela percebeu que ela não era a filha dela, então ela teve que dar um jeito nessa véia. Nem ela sabe como a véia conseguiu saber isso. Amanheceu mais um dia e o Mig tava completamente fora do corpo do Shinichi. Ele consegue ficar 3 minutos separado dele. Os pais dele então decidiram fazer uma viagem e vão deixar a casa pra ele sozinho. E agora sim ele vai poder aproveitar. E quem sabe fazer até uma festinha, né, meu nobre? Mostrou até um flashback do Shinichi tentando pegar um prato e quase que uma panela quente caiu na cabeça dele. Mas a mãe dele salvou ele bem na hora. O amor de uma mãe é o que a gente conhece que é mais próximo do amor de Deus. Agora ela ficou com uma cicatriz gigante na mão por causa dele. E a própria mãe dele percebeu que ele tinha mudado, mano. Alguma coisa tá acontecendo, mas ele não quer contar. Mãe é mãe, né? Então os pais dele se prepararam pra vazar pro rolê, enquanto a professora tava preparando pra dar luz a seu bebê. No episódio 5 mostrou um casal dando um rolê de carro, mas a garota tava com um comportamento bem estranho. Sem querer, eles caíram pra ribanceira fora, e ela ficou gravemente ferida porque não tava usando o cinto. E sim, era um parasita. O homem ficou vivo graças ao cinto, e ela decidiu se realocar pro corpo daquele homem. Ela tomou o lugar da cabeça e parasitou o corpo do homem. O Shinichi acordou atrasado pra ir pra escola, e no meio do caminho o Shinichi descobriu que o cérebro dele também tá sofrendo transformações. Ele tá mudando e tá virando um monstro. Ele realmente não é o mesmo de sempre. Todo mundo sabe que ele mudou. E no meio do rolê, ele viu um grupo de vândalo espancando aquele amigo da escola dele que também gosta da Satomi. Ele tentou apartar a briga, mas tomou uma sequência violenta pra ficar esperto. A surra de 10 levar, ele levou sozinho. Então a garota que tava junto com ele chegou bem pertinho do Shinichi e olhou bem nos olhos dele. Foi aí que ela sentiu que ele é um verdadeiro monstro por dentro. Ela ficou muito assustada, mas ao mesmo tempo curiosa. Na escola, uma garota da escola ficou sabendo da briga, e eles estão montando um grupo pra ter aquela luta frenética de escola contra escola, gangue contra gangue. A garotinha que sentiu medo dele foi atrás dele porque ela meio que tava interessada nele. Essa é a Kana, mas ele só deixou ela no vácuo. Os caras foram atrás dele de novo pra dar uma bela de uma surra nele e ainda por cima pegar a Satomi pra fazer maldade. Agora é a hora de sair fatiando esses caras tudo, né? Ele apanhou pela segunda vez pelo mesmo cara. Ele não quer que o Mig interfira nessa briga. Considerando o Shinichi em uma luta, ele é um 10, enquanto os adversários são 18. O adversário é muito mais forte. O Mig já tava pronto pra mandar todo mundo pra cova e pra sorte deles a Kana chegou bem na hora logo com a tropa. E agora eu quero ver. Começou a brigar lá, mano, muito sinistra, e aquele parasita que tomou o corpo do cara no carro não tava conseguindo controlar o seu corpo direito. Ele precisa parasitar uma mulher. Um corpo do gênero oposto não é compatível com ele. A Satomi foi pra casa dele pra cuidar dele e olha que legal. Os pais dele estão viajando e ele tá aí sozinho com a novinha, tá ligado, né? Foi que ele chamou ela pra dormir com ele hoje. O cara foi brabo, teve atitude. Mas ela disse que não queria e foi embora. Aí foi paia demais, hein? Que decepção. Só que a Kana apareceu bem na hora e é uma outra opção, né? Ela veio pra fazer as pazes com ele. E assim que ela tocou na mão dele, ela conseguiu sentir todo o lado não humano do Shinichi. Isso foi bizarro. De alguma forma, ela consegue sentir as ondas cerebrais do Shinichi. Enquanto isso, os pais dele estavam bem de boa aproveitando a viagem, vendo o pôr do sol, e foi aí que aquele parasita atacou a mãe dele e mandou ela pra conhecer Jesus. O Shinichi tava tranquilo em casa mandando um miojão pra dentro, até que ele recebeu uma ligação do pai dele. E o pai dele disse que a mãe dele foi atacada por um monstro. Só que nesse exato momento, o Mig já tinha sentido um parasita se aproximando. Ele já pegou uma facona e hoje ele tá com tanta raiva que é capaz de fazer uma loucura. Mas quando ele viu na porta, era a mãe dele, mano. Só que na verdade ela já tinha sido parasitada. Só que ele não queria acreditar. Essa cena deu dó, véi. Sério, eu senti o desespero do moleque daqui. Ele acabou atrapalhando o Mig com a faca e o parasita deu um golpe direto no coração dele.
dele. E agora já era pra ele, foi um golpe fatal, ele só chorou. No episódio 6, ele ficou jogadão lá no chão e como ele já é de base, o parasita resolveu deixar o Mig lá pra agonizar. Só que o Mig teve uma ideia, ele começou a se fundir com o coração dele. E ele acabou saindo do braço dele pra poder bombear o coração. Ele cuidou de toda a preparação e até deu açúcar com água pra ele beber. E bom, parece que funcionou. O Shinichi, por um milagre de Deus, ainda tá vivo. E assim que ele colocou os óculos, ele percebeu que a visão dele tava melhor sem os óculos, pique o Homem-Aranha. Se ele já tava diferente antes, imagina agora. Ficou uma cicatriz sinistra no peitoral. Sim, mano, o Mig salvou a vida dele. O hospital então ligou pra ele e a notícia é que o pai dele tá bem. Ele foi direto pro hospital visitar o pai dele. E o objetivo dele agora é se vingar daquela coisa. Ele pegou um barco, atravessou o rio e lá no hospital, o pai dele sabe muito bem do que viu. E os investigadores vieram avisar que a esposa dele ainda tava viva. Só que ele sabe muito bem o que aconteceu. E assim que o Shinichi chegou no hospital, ele foi correndo pra ver o pai dele. Só que o pai dele viu o que aconteceu, mas ele prefere acreditar que foi um pesadelo. Ele só veio trazer umas mudas de roupas. E agora ele vai começar a verdadeira caçada. Ele ficou hospedado em um hotel próximo ao hospital e ele percebeu que todos os sentidos dele estavam mais aguçados. Foi que antes de dormir, o Mig revelou o que aconteceu com ele. Quando ele foi curado, os dois se fundiram. Agora o Mig precisa ficar em sono profundo todos os dias durante 4 horas. Ele não consegue acordar mais em momentos tensos. Amanheceu então um dia mais uma vez, o Shinichi foi tomar um ar do lado de fora e uma garota se aproximou dele pra saber se ele tinha uma namorada. Só que o Mig sentiu um parasita por perto. Ele foi correndo, mas ela foi correndo atrás dele porque ele foi pelo caminho errado. Lá na frente tinha um muro gigante bloqueando a passagem. Só que ele deu um salto insano por cima do muro. A novinha até arrepiou. E finalmente ele encontrou o parasita. O episódio 7 já começa com o Shinichi não quebrar um parasita na porrada. Ele achou que era o parasita da mãe dele, mas não. Era só um gordinho safado. O Mig já tinha entrado em modo de combate e foi aí que ele percebeu que o gordinho ainda tá com o cérebro intacto. O parasita tá só no rosto e no pescoço dele. Olha que parada bizarra. Então o gordinho contou a história dele. Basicamente ele tava pensando em de comes e bebes, porque a esposa dele terminou com ele. Corno manso demais, né, meu trutão? Só que assim que ele ia dar um tibum de cabeça no rio, o parasita tinha acabado de cair ali e saiu pra procurar o hospedeiro. Ele deu aquele tirombaço e pulou direto pro pescoço dele, mas ele acabou caindo no rio, então ele começou a afundar. No começo, o único objetivo deles é tomar o cérebro, mas ele percebeu que o cara ia acabar indo de base porque não tava respirando. E como não deu tempo de tomar o cérebro, ele ficou no rosto mesmo pra poder salvar o cara, porque esses parasitas sempre pensam no bem-estar próprio. Até que enfim o Shinichi arrumou um amigo, mas os dois parasitas são dois fracassados. Os dois fracassaram demais e não conseguiram dominar o cérebro. Então o Shinichi chamou eles pra conversar em outro lugar e parece que agora vai começar uma grande amizade. Assim que a garota foi atrás deles, o cara tinha sumido. E quando o Shinichi contou a história pro gordinho, ele até chorou. Esse cara chora demais. Os parasitas nunca vão entender os humanos, coitado. O parasita do gordinho revelou que ele só vive chorando. E o gordinho começou a chorar de novo. Ele ficou de ajudar o Shinichi caso ele identifique algum comportamento estranho. Agora os dois são aliados. À noite, quando o Shinichi ia dormir, o Mig decidiu contar algo insano pra ele. O Shinichi tá correndo que nem um atleta olímpico e deu um salto de mais de 3 metros de altura. Quando o Mig curou o peito dele, ele se dividiu em várias partes, até em partes microscópicas. Resumindo toda a treta, quando ele deu o comando para juntar todas as partes microscópicas não retornaram, e agora vive dentro do fluxo sanguíneo do Shinichi. É exatamente por isso que o Shinichi tá esquisito desse jeito. Por isso ele ficou berez insano desse jeito. É por isso que ele tá frio e calculista, não tem mais sentimento. No dia em que a mãe dele foi de vala, o coração dele parecia que ia explodir, mas mesmo assim ele não chorou, ele não consegue mais chorar, isso é coisa dos humanos, os monstros não choram. Depois disso uma garota foi lá e dar em cima do Shinichi, porque agora ele tá boladão e as minas tudo tá querendo ele. Rolou um papo meio constrangedor aí, porque a novinha tava carente de atenção, coitada. Até parece que o Shinichi quer algo com ela, não quer mesmo. Mas ela percebeu que o Shinichi tá chorando, mas as lágrimas não saem. O gordinho sedutor então passou a localização do parasita que o Shinichi tava procurando. Exatamente o parasita que roubou o corpo da mãe dele. O gordinho saiu de um pinote pra se encontrar com o Shinichi no meio do caminho e o Shinichi tava correndo mais do que um carro. O Mig já sentiu a presença do parasita por perto, mas o gordinho, coitado, só o pó da rabiola não consegue nem correr. No meio do caminho, o Mig ficou com sono e dormiu, mas antes ele transformou o braço dele em uma lâmina. O gordinho acabou ficando encurralado, e foi aí que outro parasita chegou bem na hora. Vai rolar um combate agora, meu filho, vai rolar é porrada. O monstro já transforma a cabeça em lâminas e o Shinichi só escutou o barulho das peixeiras batendo uma na outra, só trocação de qualidade. O gordinho foi pro chão, e o parasita dele conseguiu identificar um padrão nos ataques dela. Ela acertou o coração do gordinho e ele foi de comes e bebes, né, meu trutão? Ela voltou na sua forma original, mas foi aí que o Shinichi chegou bem na hora, com aquela lâmina gigantesca na mão. Ela não sabe como ele ainda tá vivo. Mano, é o corpo da mãe dele. Essa cena é emocionante demais, mas o Shinichi tá puto. Começou aquela trocação violenta, ele consegue desviar de todos os ataques. Pra ele tá tudo em câmera lenta. Ele já dá uma fatiada nela e o objetivo dele agora é o pescoço, meu filho. Começou mais uma trocação franca, mas o Shinichi fraquejou no momento em que ele ia finalizar ela. Ele já tomou uma na testa pra ficar esperto, mas por incrível
incrível que pareça, o gordinho saliente arrancou a cabeça dela fora. Sim, mano, ele tá vivo. O parasita dele foi muito esperto. Ele identificou um padrão no ataque e moveu o coração dele no último segundo. Já era, meu trutão. Perdeu porque foi ganancioso. O Shinichi tá triste, né, coitado? Agora acabou. Perdeu a mãe, já era. Então fechou. O Shinichi vazou daquele hotel onde ele tava hospedado porque o trabalho dele foi terminado. A vingança foi feita. E a menina do hotel tá caidinha por ele. Também, né? Bonitão desse jeito até eu. O Shinichi se encontrou com o pai dele no pôr do sol pra ter aquela conversa de pai e filho. E no outro dia, a Kana conseguiu sentir a presença do Shinichi. Mas a crush dele já tava esperando por ele. O Shinichi finalmente voltou. Mas olha como o cara tá. Agora as novinhas vão mijar Guaraná de verdade. No episódio 8, aquela professora que tava grávida tava junto com outro parasita. E eles estavam se alimentando. O objetivo deles é estudar o Shinichi pra avaliar o potencial futuro da espécie. A Kana saiu da escola e se encontrou com aquele moleque folgadão que bate em todo mundo. Ele tá com ciúme do Shinichi, mano. Certeza que ele vai querer arrumar encrenca com o Shinichi e vai apanhar. Depois que tocou o sinal da escola, uns caras saíram de lá e perceberam que o cara folgado tava lá esperando o Shinichi sair da escola. Assim que o Shinichi saiu todo boladão, ele chamou ele pra ir ali conversar. Ele já levou o Shinichi pra um lugar isolado, porque ele tava louco pra quebrar o Shinichi na porrada. Ele tá com ciúminho, né, mano? O Shinichi não tem culpa de ser fodão. Ele deu um golpe no Shinichi, mas foi parar no chão. Depois ele deu vários golpes, ele foi só se esquivando, pique instinto superior, e segurou o chute dele como se não fosse nada. Apanhou pouco, hein? Deveria ter apanhado mais. A Satomi chegou lá achando que o Shinichi ia tá com o olho roxo, mas quem apoiou dessa vez foi o Valentão, pra ficar esperto e doidinho. Então ele deu um rolezinho de leves com a Satomi, mas ela tá achando ele muito diferente, muito estranho. Óbvio, né, mano? O cara tá com um monstro literalmente dentro dele. Ele já nem é mais a mesma pessoa. Eu acho que a Satomi gostava mais dele nerd com óculos. A Kana tava sentada em um banco e ela tava sentindo a presença do Shinichi. Por algum motivo ela consegue sentir o sinal dele. É como se ela tivesse os mesmos poderes que os parasitas têm. Chegando em casa, o pai dele tava se afundando na mardita. Não tava pegando leve não. Daí ele foi dormir e ele tava triste porque não conseguia chorar. Ele tá perdendo os sentimentos dele, tá deixando de ser humano. Ele fica deitado e o Mig fica só no computer. Ele se encontrou com a Satomi de novo e até agora eu não vi rolar nenhum beijo nem nada. O que importa é que ele tá boladão, tá com super audição, super força e super reflexo. Ele virou praticamente o Capitão América. Então ele percebeu algo estranho no caminho e foi correndo pra ver o que era. Alguém tava pedindo ajuda e era um doguinho que tinha sido atropelado. Mas já era. Esse tá sem chance de cura, vai de vala em 10 minutos. Coitado do doguinho, hein, mano, não deu tempo de salvar. De novo, a Satomi veio com os papos estranhos de que o Shinichi mudou e não parece ser mais a mesma pessoa. Assim que o coração do doguinho parou, ele simplesmente jogou ele na caçamba de lixo. Como assim, mano? O Shinichi tá trilouco das ideias. E ele ainda disse que o cachorro é só um pedaço de carne. Cê é louco, mano. A novinha ficou tristona na hora e já saiu no pinote, né? Ele ficou lá pensando e matutando na cabeça dele, porque ele acha que não fez nada de errado. E ele se arrependeu, né? Ele pegou o doguinho e enterrou perto de uma árvore. Mais um dia de aula se inicia e a Satomi já ficou apavorada na presença dele. Melhor não, né? Deixa pra depois. O Mig sentiu a presença de um parasita e o Mig não tá sentindo nenhuma intenção assassina. Talvez ele não seja o inimigo. Ele foi se aproximando então do Shinichi e assim que ele chegou lá, é um aluno novo, aquele mesmo que tava junto com a professora. Um cara veio tirar com a cara dele e tomou só um socão na cara. Ele só quer virar amigo do Shinichi. Na aula de educação física, ele começou a competir com o Shinichi, correndo mais que um atleta olímpico mundial. E as minas tão tudo mijando Guaraná pelo aluno novo. Mas também tá todo mundo louca pra pegar o Shinichi. Ele fez umas graças lá com a bola e segundo os papos dele, ele disse que sobrevive comendo as mesmas coisas que os humanos. Mas não dá pra acreditar nessa lorota, nessa conversinha fiada. O objetivo dele é coexistir no meio da humanidade, mas o Mig não confia nele. O Mig se retirou da presença dele porque ele tava louco pra puxar um ronco. Ele não pode mostrar essa fraqueza pros inimigos. A Satomi então decidiu se redimir com o Shinichi, mas nessa hora ele tava pensando naquele parasita, ele tava com raiva, meu filho. E assim que ele olhou pra Satomi, ela ficou mais apavorada ainda. Pô, mano, esse cara só dá bola fora, desse jeito fica difícil. E a Kana acha que tem um super poder, ela acha que pode sentir a presença da alma gêmea dela. Ela achou que o Shinichi tava vindo, mas era aquele aluno novo parasita infiltrado. E o cara já ficou desconfiado, ele já tava arrastando a novinha pro abate. Só que o Shinichi chegou bem na hora, e ainda prometeu que vai acabar com a raça dele se ele mexer com os amigos dele. A Kana pediu pra ele levar ela pra estação e a Satomi viu isso, mais uma bola fora. Desse jeito fica complicado, né, meu consagrado? Vai conseguir recuperar a novinha nunca. Eles caminharam junto por um tempo e o Shinichi mandou ela se afastar desses caras que emitem esse tipo de sinal, porque é todo mundo muito perigoso. O parasita então decidiu mudar de rosto, porque ele faz isso pra atrair as suas vítimas. Ele convidou uma garota pra dar uma volta, e de novo o pai do Shinichi foi tomar uma birita, e o pai dele também percebeu que ele mudou, tá todo mundo percebendo. Tem uma garota na sala do Shinichi que tá apaixonada pelo parasita, mas ela não sabe de nada. Enquanto isso ele tava se alimentando. No episódio 9, a Kana sentiu a presença dele de novo, mas o aluno folgado da escola chegou lá pra arrumar encrenca. Esse cara não vai parar até tomar uma surra bem dada. Eles foram conversar a sós em um banheiro e ele deu um socão na cara dele que deixou ele todo desmantelado, todo quebrado no meio do chão. E a crush dele tava se
seguindo ele tava toda corada. Mostrou um pouco do passado do Shinichi, quando ele ainda era um nerdão, e desde o primeiro dia ela já tinha um crushzinho nele. Ela se encontrou com ele mais uma vez, mas ela cagou pra ele. Enquanto isso, o parasita tava só observando o Shinichi de longe. Ele decidiu usar uma intenção assassina no Shinichi, porque ele tava desconfiado que o Mig tava dormindo, e ele não reagiu. Na sala de aula, as novinhas tão querendo pegar o aluno novo, coitada delas. Mal sabe que o cabra é um monstro. Em casa, o FBI tava conversando com o pai do Shinichi. Ele chegou em casa bem na hora. O pai dele deu um retrato falado do monstro que atacou a mãe do Shinichi. É aquela professora até que inteligente. Ela quer se misturar na multidão e fingir ser uma pessoa normal, porque vocês estão ligados que todo mundo vai ser caçado. Mas os parasitas foram criados porque a humanidade se tornou tóxica, e os parasitas são um antídoto. Depois que o FBI foi embora, o pai do Shinichi decidiu se abrir com ele e contar que foi o monstro que acabou com a vida da mãe dele. E aquela mina que tem um crush no parasita chegou em casa e viu o desenho do parasita lá. O irmão dela trabalha no FBI. Ela mostrou o desenho do parasita pra ele, mas em forma de humano. Olha as peças se encaixando aí, meu parceiro. Mais um dia de aula e ela chegou e viu o aluno novo de costas. Ele tava sozinho. Do nada ele tomou uma bolada na cabeça e a cabeça dele ficou com um buraco. Mas ele regenerou rapidão e ela viu tudo o que tinha acontecido. O Shinichi precisa resolver as coisas com a Satomi o mais rápido possível. Ele parou lá no corredor pra mandar aquele papo cabuloso pra cima dela, só que o Mig apareceu pra avisar que o aluno novo tá emanando uma intenção assassina. Do lado de fora, vários caras tinham cercado ele, e o Shinichi foi correndo pra salvar a vida daqueles caras. Mas mano, esses caras só se envolvem em treta. Eles foram pra um local mais reservado, e o aluno novo já mandou todo mundo atacar junto ao mesmo tempo. Só que o Shinichi deu um salto por cima do muro que meu parceiro, um salto de 3 metros de altura. O cara virou um super humano. Eu quero ver luta de monstro contra monstro, mas dessa vez a vítima é o próprio aluno transferido mesmo. O Shinichi ficou de resolver a treta e ele foi embora. O Shinichi já logo mandou vir o mais forte da turma contra ele. O cara chegou perto do Shinichi e deu um soco nele, mas ele segurou como se não fosse nada. Daí ele deu aquela apertada na mão dele só pra ele sentir a potência. Aí ele ficou pianinho. E pra casa descansar porque o homem não é de ferro. Daí ele se encontrou com a Satomi na volta, mas de novo esse aluno novo veio meter o louco. Sai fora, trutão, tá chatão já, hein, meu filho. O Shinichi vai ter que dar um jeito nesse cara mesmo, porque ele já tá enchendo o saco demais. Mais uma vez em que ela veio com aquele papo de que ele tinha mudado, e ele já deu um gritão mandando ela calar a boca. Cê é doidão, hein, fião. Mais uma bola fora. Depois disso ele foi tomar um banho pra tirar o ranço da Tsubaka, e ele tá mais forte, hein, só que ele tá sem sentimentos, aí tá foda. Só que não contentada, aquela crushzinha do aluno novo começou a seguir ele. Ela viu que o rosto dele tava meio suspeito, e ficou seguindo ele por vários lugares, até que ela viu ele entrando em um beco duvidoso, e mudando de rosto. Cê é doido, isso aqui deu medo, hein. Ela ficou em casa apavorada, então ela juntou todas as peças, os desenhos e os parasitas. Certeza que aquele cara é um parasita. Ela ficou a noite toda matutando isso na cabeça, até que no outro dia, ela começou a armar um arapuca pra enganar ele. Vai ser uma armadilha, mano. Ela pegou logo o ácido, então ela chamou ela pra conversar a sós. Ela contou tudo. Ela viu ele mudando de rosto, e assim que ele ficou sabendo que ela sabia muito, ele decidiu dar um jeito nela também. O Mig já tinha avisado pro Shinichi, e ele já se transformou pra poder aniquilar ela, só que o Shinichi deu um grito de raiva, mano. No episódio 10 a treta tava esquentando. O Shinichi meteu o pé da sala de aula pra ela resolver esse BO. O bichão já tinha ido pra cima dela, mas ela tacou o ácido na cabeça dele. Aí, meu amigo, ele sentiu, enfim, ele sentiu o tabefe. Os alunos de educação física viram tudo o que tinha acontecido. Já deu um pulão, saiu trombando na árvore e caiu lá embaixo. Só que o aluno novo não tá conseguindo mais voltar pra forma humana, e o Shinichi tava indo em direção a ele, só que ele tava se movendo em altíssima velocidade. O Mig percebeu que os pensamentos dele estão desconexos, e os alunos de educação física foram lá pra ver o que tava acontecendo também. O aluno novo tava com a cara muito esquisita. Ele não consegue modelar o corpo dele pra forma humana de novo. Ele não tá conseguindo controlar mais o próprio corpo. Ele já aniquilou os alunos e o professor. E agora a escola inteira tá em choque. Chamaram a polícia. E o Mig percebeu que ele tava indo em direção à sala do Shinichi. Todos os alunos evacuaram pra fora da escola, e já é a segunda vez que um lunático invade a escola pra fazer uma baguncinha. A turma da Satomi também foi evacuada, mas ele percebeu que ela não tinha saído. Com certeza tá sendo feita de refém. Ele subiu pro terceiro andar, e chegando lá, o Shinichi já tinha visto aquele massacre. Ele quebrou, mano. Mais uma vez que o coração dele quase explodiu. Bora se recompor e se erguer pro combate, meu parceiro. Assim que ele chegou no terceiro andar, a Satomi tava lá com mais 2 alunos. Eles não tiveram coragem de evacuar porque o negócio tava muito sinistro. Mas relaxa que o príncipe encantado chegou pra salvar todo mundo. O Shinichi manda todo mundo ir pelo corredor onde todo mundo foi aniquilado, mas ninguém confia no Shinichi. Eles foram pro lado contrário. E eu nem preciso dizer o que aconteceu, né? Ficou só ele e a Satomi lá. Então ele já pegou ela no colo e invadiu uma sala aleatória e, mano, papo reto. O Shinichi pulou do 15º andar do prédio da escola e caiu no chão como se nada tivesse acontecido. Depois ele deu um salto de 12 metros de altura com a Satomi no colo. Ele realmente virou um super humano. Só que a polícia chegou lá armada e preparada pro combate. O Shinichi deixou o BO na mão da polícia, mas ele vai precisar fazer alguma coisa logo. Lá dentro do prédio, ele tava descendo um sarrafo nos policiais, mas também os policiais estavam descendo um tirão cabuloso nele, só peça de furar moletom. Mas sua arma de fogo não é o suficiente para derrotar ele. Ele subiu então pro terraço
isso e o Shinichi pegou logo um pedregulho no chão. Será que é pra fumar mais tarde? Não, mano. Ele subiu no terraço de um outro prédio e sim, ele pretende dar uma pedrada no parasita. Ele transforma o braço completamente e dá um arremesso que meu parceiro foi uma paulada só, arrancou o coração do parasita fora. Que isso, velho, que poder absurdo. Esse cara tá boladão demais. O governo sabe muito bem o que tá acontecendo, mas a mídia escondeu tudo o que aconteceu. Claro que a polícia não vai divulgar, senão a sociedade vai virar um caos total. Os homens mais poderosos do mundo se uniram para conversar sobre os parasitas. Foi aí que um cientista descobriu uma forma de distinguir um humano de um parasita. É só arrancar um fio de cabelo. Se o fio se debater como um parasita, quer dizer que ele não é humano. Pouco tempo depois, o colégio voltou a ter aulas. Se fosse eu, tinha fechado essa escola, muito perigosa, mano. O Shinichi se encontrou mais uma vez com a Satomi. E uma nova moda pegou no mundo inteiro. Todo mundo se cumprimentava puxando um fio de cabelo. Coitado dos carecas, nunca vão ser cumprimentados. No episódio 11, uma garota bêbada se encontrou com um cara aleatório no rolê. Ela deu uma puxadinha nos fios de cabelo dele e os fios começaram a se debater. Ele é um monstro, ela não deveria ter feito isso. Ela já foi pro abate e um outro parasita tinha chegado lá bem na hora. Os dois vão dividir uma carninha agora. A Kana, coitada, ela tá apaixonadaça pelo Shinichi e todo dia ela fica sonhando com ele, o cavaleiro que vai salvar ela do mal, iludida demais. Depois desse sonho mirabolante, ela ficou lá vendo todas as notícias do que tinha acontecido na escola e ela já tá desconfiada de tudo já. Assim que o Shinichi chegou, ela ia puxar uns fios de cabelo dele, mas o reflexo dele tá em dia. Mas ele deixou ela puxar sem problema nenhum. Ela puxou um fio lá e guardou porque ela tá apaixonadinha demais, né? Tudo que o Shinichi quer é contar a verdade pra ela porque ela é especial. Ele já disse tanta coisa pra ela que ele simplesmente já se entregou. O Migi chamou o Shinichi pra conversar a sós e essa menina é uma ameaça pros dois. E o Migi não quer que ele converse mais com aquela garota. Tá todo mundo falando do quanto o Shinichi mudou. Esse papo já tá rolando faz tempo já. Claro que o cara mudou, ele tá mais descolado agora. Do nada então o cara invadiu o QG da Yakuza. Ele foi lá sozinho. E primeiro ele já aniquilou o segurança com o único golpe. E essa cena é sinistra, meu parceiro. O cara invadiu sem medo nenhum. Ele já chegou lá espancando geral. Os caras então sacaram espadas e armas, mas ele desviava de tudo e saía quebrando geral. Era só a cabeça que voa. Depois de literalmente fatiar todo mundo com muita destreza, ele tomou um corte no braço e também um corte na cabeça. Ele é um parasita também. E ele só fez isso pra testar a força dele. Ele quer saber com quantos ele consegue lutar contra um grupo armado. Ele já saiu de lá como se nada tivesse acontecido e esse monstro aí vai dar trabalho. Ele trocou de corpo e rosto pra se safar dessa treta e vazou. Mais um dia que o Shinichi se encontrou com a Satomi e hoje é só diversão. Um dia pra dar um rolê e relaxar. O anime tenso também precisa ter um momento de diversão. Depois de uma longa conversa, eles foram embora e a Kana tava atrás do Shinichi de novo. E mesmo o Shinichi não tendo sentimentos, ele sabe que ama a Satomi. Rolou beijocas, meu parceiro, rolou beijocas, hein? E a coitada da Kana viu tudo que tinha acontecido, tadinha. Ele saiu andando e de novo a Satomi perguntou se o Shinichi era o Shinichi mesmo. Em casa, a Kana tava toda destruída. Pra ela, o Shinichi é a alma gêmea dela. Ela ligou pro Shinichi e marcou um encontro. Mas no lugar onde ele tava esperando ela, o Migi conseguiu sentir 5 parasitas em um lugar só. Um grupo inteiro de políticos são parasitas. E eles estão fazendo de tudo pra se elegerem. E eles identificaram o Shinichi. Melhor eles vazarem o mais rápido possível. No episódio final da primeira temporada, eles estavam em choque pelo fato da cidade ser dominada pelos políticos parasitas. O Shinichi percebeu que se os políticos ficarem se reunindo, a Kana vai ser atraída por eles e vai acabar indo de vapo. De novo o Shinichi foi lá porque ele quer saber quantos parasitas tem naquele lugar, mas acabou se encontrando com a Kana mais uma vez. Eles conversaram sobre a habilidade dela e de novo ele mandou ela se afastar dessas pessoas. Aquele aluno folgado chegou lá pra tretar mais uma vez. E esse moleque é chatão, hein? Tá vivo ainda por sorte mesmo. Ele tá com o ciúme do Shinichi, porque ele também gosta da Kana e faz sentido. O Shinichi tá louco pra contar tudo pra Kana, mas o Migi vai fazer de tudo pra impedir, porque ele não tem empatia com ninguém. A Kana tava em casa já pra dormir e de novo ela sentiu a presença de um parasita. E ela achava que era o Shinichi, mas não era, mano. Ela vai acabar indo de comes e bebes também. Eles se encontraram no outro dia em um lugar isolado, um lugar que não tem ninguém. O Shinichi deu um golpe na parede e percebeu que o Migi tava dormindo. Então ele contou tudo pra ela, tudo sobre os parasitas. E ela nem ficou surpresa. Na verdade, ela não tá nem acreditando nele. Ela só vai acreditar quando ver o parasita de verdade na frente dela. Ela também veio com os papos de que consegue saber quando é o Shinichi ou não, mas eu duvido muito. Na rua, o Shinichi só andava com a Kana e ele nunca percebia ela. Ele nunca sentia ela, só ela sentia ele. Nessa hora, ela emitiu um sinal que o Migi conseguiu captar. Ela tá emitindo um sinal exatamente igual aos parasitas. Quando ele contou isso pro Shinichi, mano, o Shinichi quase caiu da cama. É só questão de tempo mesmo pra ali de base. Durante a noite, ela escreveu uma mensagem pra ele na parede. No outro dia, ela colocou um fio de cabelo dele na mão e ela quer provar que consegue sentir o Shinichi mais ninguém. Foi que ela saiu pra rua pra procurar por ele. O Shinichi tentou ligar pra ela e percebeu que alguma coisa não tava certa. Nessa hora a Kana foi atrás do Shinichi e ela acreditava que conseguia sentir ele, mas na verdade ela deu de cara com um parasita sinistro. Assim que ela tentou fugir, ela tava só esperando o príncipe encantado chegar, mas tomou uma facada no coração. O Shinichi vendo isso ficou muito puto e mandou o Migi ficar só na defesa. Ele deu um soco no parasita
parasita que atravessou o peito dele, ainda por cima derrubou uma parede de concreto com um golpe. Ele arrancou o coração do parasita com a mão, e a coitada da Kana, eu nem preciso dizer o que aconteceu, né? Antes de partir, o Shinichi segurou ela nos braços e ela se declarou pra ele. E essa cena foi pesadíssima, foi triste pra caramba. Ela não suportou e acabou indo de base, e a mensagem que ela tinha deixado pra ele é que amava ele. Teve o velório dela e os investigadores não sabem quem foi que derrotou aquele parasita. O Shinichi não entende o motivo dele estar tão despreocupado. Ele tá cada dia mais perdendo a humanidade. O aluno folgado foi atrás dele pra colocar a culpa no Shinichi e ele não derrubou nenhuma lágrima. Ele é um monstro. Mas ele só devolveu o socão pra confirmar que sim, ele realmente é um monstro. E assim se encerra a primeira temporada desse anime épico, desse anime insano. Será que eu lanço a segunda temporada completa aqui nesse canal? Deixa muito like na moralzinha pra dar aquela fortalecida. E já aproveita e se inscreve também pra não perder mais nenhum vídeo desse canal aqui, fechou? Então esse meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.